postinho de saúde te suga demais. As pessoas, elas trazem demandas muito grandes, que são além da medicina, porque a gente tem uma questão social, a gente tem uma questão ambiental, em que naquele momento a medicina ela não vai ser puramente suficiente. Então, às vezes eu parava pra pensar, poxa, tem um caso aqui de uma criança em que ela tá recorrentemente sempre com alergia. Rinite alérgica, e a gente já fez várias condutas, e aí quando a gente vai na casa da criança, é uma casa que não tem sol batendo, não é arejada, tem mofo. E aí como é que você faz? Meu nome é Fernanda Neres. Eu sou médica, recém-formada. Eu sou de São Paulo, mas eu fui estudar lá no Rio de Janeiro. Acabei de me formar, voltei pra cá, pra São Paulo já. Meu nome é Carla Bertelli, eu sou de Santa Catarina, em Campos Novos, a minha cidade. Só que eu tô morando há 3 anos fora, porque eu faço faculdade lá em Pato Branco, que é no Paraná. No meu primeiro ano, além de todo o susto com toda essa novidade, a parte mais complicada foi ficar longe de casa. Era bem complicadinho no começo, a gente fica com saudade, a gente fica com medo. Eu, por exemplo, venho de uma cidade muito pequena. E Pato Branco não é uma cidade grande, por exemplo. Só que pra mim, Pato Branco é enorme. A gente não tá preparado pra sair da casa dos nossos pais tão cedo. Eu tinha 17, então eu fiz 18 logo depois, assim, que eu me mudei. E eu já tava longe. E eu lembro que, por exemplo, no meu aniversário de 18, eu chorei o dia inteiro por estar longe de casa. E amigos também, porque a gente chega numa nova cidade, a gente não sabe onde ir, né? Até pra questão de lugares pra conhecer, de porto seguro, pra alguém pra falar, pra poder chorar, porque durante a faculdade chora bastante, acha que não vai dar certo. A carga horária é grande, são muitas tarefas pra ser feita. E a gente tem que conciliar ser dona de casa e ser também estudante, porque a gente tem que fazer nossa comida, lavar as coisas, arrumar a casa. E ainda ter uma vida social. E ter uma vida social. E estudar, né? Tentar aproveitar ao máximo a faculdade. Não só estudar as matérias ali, tentar aproveitar questões extras curriculares, né? Porque a gente tem muito congresso, liga, jornadas, estágios. A gente às vezes tá precisando de uma pessoa ali pra ouvir as nossas queixas, de ter uma pessoa perto mesmo, né? Aquele calor humano perto mesmo da família, do amigo. E é difícil isso aí. Às vezes a gente tem que chorar pra poder desabafar tudo isso. E às vezes a gente começa a chorar e a gente nem sabe o motivo. Só vem assim, você não tem algo que você pense, nossa, eu tô muito triste por isso. Só acontece. E é uma junção de coisas. Realmente, eu acho que essa sensação que a gente tem, às vezes, de se sentir incapaz de dar conta de tudo, né? Porque é muita coisa, não é só faculdade. E acho que é isso que é o que mais pesa na nossa cabeça. Eu acho que é o que mais deixa a gente aflito nessa jornada. O que mais me aflige, por exemplo, no internato é a questão de carga horária. E de saúde mental também, porque eu acho que a cobrança é muito maior daqui pra frente. E acho que é a parte que mais me deixa em dúvida e mais me deixa com medo, assim, a questão de conseguir conciliar tempo, porque eu imagino que é uma rotina bem mais exaustiva do que a gente teve até aqui, né? De fato, a carga horária é um pouco mais pesada. E claro, depende de cada especialidade, porque, né, o internato a gente faz várias áreas. Eu acho que de todo o meu internato que foi mais pesado, tanto em carga horária e também em outros aspectos, foi o de medicina de família e comunidade. A carga horária, porque eu saía muito cedo, chegava à tarde em casa. E porque postinho de saúde te suga demais. As pessoas, elas trazem demandas muito grandes, que são além da medicina, porque a gente tem uma questão social, a gente tem uma questão ambiental, em que naquele momento a medicina ela não vai ser puramente suficiente. Então, às vezes eu parava pra pensar, poxa, tem um caso aqui de uma criança em que ela tá recorrentemente sempre com alergia. Rinite alérgica, e a gente já fez várias condutas, e aí quando a gente vai na casa da criança, é uma casa que não tem sol batendo, não é arejada, tem mofo. E aí como é que você faz? Né? Então eram questões que me eram trazidas, assim, não como médica ainda, né? Apenas como uma aluna, mas em que eu ficava pensando, como é que eu vou fazer quando eu for médica para poder atuar nesses aspectos que vão além da medicina? E isso suga a sua energia. Mas também, ao mesmo tempo, é muito gostoso, porque você realmente
vai sentir o dia a dia daquilo. É difícil no internato dar conta de estudar para residência e estudar para os casos do internato. Eu preferi sugar o máximo possível do internato. Não queria ser cone, né? Que é aquele aluno que vai lá e só fica observando, não faz nada. Eu realmente queria atuar. Só que, infelizmente, durante o internato, a gente vai perder algumas coisas. Então, assim, vai diminuir um pouco a vida social. A gente vai ter que correr um pouco mais atrás de dormir um pouquinho menos, para talvez estudar um pouquinho mais, né? Para poder aproveitar melhor aquele serviço. E eu acho que o mais importante do internato é você tentar ao máximo passar por todas as especialidades, mesmo que você já tenha entrado na faculdade com, né, eu quero, sei lá, ser neurocirurgiã. Não foque só na neurocirurgia, porque quando você se formar, você não vai fazer só neurocirurgia. Você vai ser uma médica generalista. Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante é a questão das escolhas, né? Eu acho que, por exemplo, desde o começo da faculdade, a gente chega algum momento que a gente tem que fazer escolhas, assim. Às vezes para se dedicar num outro ponto, às vezes, preciso ir para um congresso, vou fazer parte de alguma liga acadêmica. Eu acho que essas escolhas, elas se intensificam, então, ainda mais no internato, né? Eu achei muito interessante saber disso, porque realmente, às vezes, a gente fica com receio de abrir mão de algumas coisas. Mas eu vim pensando que tem muita coisa que vale muito a pena abrir mão, às vezes. Algumas coisas que às vezes não agregam o suficiente na nossa vida, e quando a gente decide ir para aquele lado, a gente, abre tantas oportunidades na nossa frente, e eu acho isso muito importante. E é super interessante saber que essas escolhas vão continuar, vão aumentar, que a responsabilidade vai aumentar também. O internato, ele traz aflições, no sentido de conciliar as coisas, de estar pensando na residência, mas ele traz muita gratificação, porque você começa a perceber que, poxa, é assim mesmo a vida profissional. Poxa, eu sei aquilo, eu estudei aquilo, eu consigo ajudar, eu consigo fazer uma diferença na vida daqueles pacientes, mesmo não sendo ainda médico, né? Então, eu já tô na metade do caminho, faltam só mais 3 anos pra me formar. E passou tudo muito rápido, eu acredito que daqui pra frente também vai passar mais rápido ainda. E eu tenho muitas dúvidas e incertezas em relação a o que eu vou fazer depois que eu sair da faculdade. Eu ainda, por exemplo, não tenho ideia pra onde que eu vou, o que eu vou fazer, se eu vou logo pra residência, se eu vou atender, se eu volto pra minha cidade, se eu fico onde eu tô, se eu vou pra outro lugar. Tenho uma dúvida em relação se a gente continua com essa mesma vontade, com esse mesmo entusiasmo que a gente tem quando a gente tá na faculdade, com o decorrer do tempo, depois que a gente sai da faculdade, assim. Ao longo do tempo, a gente, saiu da faculdade, tá com aquele brilho no olhar ainda, da medicina, de tudo e tal. Ao longo do tempo você vai trabalhando e vai ficando cansativa. A medicina é cansativa. E dependendo do serviço que você vai fazer, o fluxo é muito intenso. Então, tome cuidado para não virar robô. Continue exercendo a empatia, continue sendo humana durante o atendimento, porque a gente cansa. Você perguntou sobre a questão, será que eu ainda vou querer estudar? Sim, porque vai ter muita coisa que você não vai saber o que é, e você vai falar, meu Deus, o que é isso? E eu quero estudar e vou estudar para aquilo, se consolidar e eu conseguir dar sempre uma conduta melhor possível. Tô sempre querendo estudar para entender melhor a doença, para ver o que eu posso fazer, o que tá mais atual já, Porque a medicina, você sabe, sempre tem as atualizações. E eu acho que o medo é importante pro profissional, principalmente pro profissional médico. Se a gente tiver muito seguro, a gente pode fazer coisas muito erradas. E isso vai ser um problema para o paciente. Então, o medo, ela também é uma estratégia para você ter o seu pé no chão e você ter cautela no que você vai fazer. Não cair na rotina, de certa forma. Também. Então, assim, preparação, a gente acha que às vezes não vai estar preparado, mas quando você chega lá, você viu, nossa, eu lembro aquilo outro, isso vai dar certo. Essa segurança a gente vai conquistando ao longo do tempo. No meu primeiro plantão, eu tava desesperada. Eu achava que não ia conseguir, que não daria certo. Ao longo do tempo, vai fazendo plantão, vai trabalhando, você vai vendo que não, dá, calma, respira, que vai dar. Eu acho que durante toda essa nossa conversa eu vou sair daqui com uma visão totalmente diferente, totalmente mais humana, porque às vezes a gente não tem isso, às vezes um professor não chega e fala, vai acontecer isso depois que você se formar,
é dessa forma. E tendo essa troca foi fundamental pra sair daqui, terminar os outros 3 anos. Vou chegar lá no final, vou lembrar dessa nossa conversa, vou lembrar de você. Que bom. Adorei isso. O meu intuito nunca foi assustar. É realmente Realidade. mostrar a realidade de que a gente tem coisas muito bonitas na medicina, do que a gente aprendeu durante a faculdade, que a gente vai levar, mas que tem coisas que também são muito difíceis da gente conciliar, da gente ficar sempre se policiando como profissional, da gente ter cuidado, porque agora a gente tem uma responsabilidade muito maior do que a gente teve durante a faculdade. Então, assim, não é pra trazer nenhum medo, nada do tipo. É realmente pra ser franca, porque quando eu saí da faculdade, se eu tivesse uma pessoa que pudesse me falar várias coisas do que eu já sei agora, eu ia ficar muito, muito contente. A gente precisa ter muito amor por aquilo que a gente faz. E eu acho que durante a sua fala deu pra pescar muito isso, de que você tem amor, você escolheu mesmo porque você queria fazer. E lógico, né? Existem burocracias, existem conflitos, existem problemas, mas que a gente vai gerindo ali, que no final das contas a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo final, que é sempre fazer o melhor.